Tá gravando. Ah, professor, eu achei o segundo um pouco mais tranquilinho, já que é só fórmula, né? Sim, o segundo é um pouco mais tranquilo. Faz sentido. Ah, deixa eu pegar aqui o aplicativo, para a gente começar. Eu vou falar um pouco primeiro da, da continuação dos assuntos e, e aí depois a gente. Vou colocar aqui uma divisão para nós. Bom, o que a gente viu na, na, nos vídeos foi. Eu posso parametrizar uma curva por meio de um parâmetro qualquer, certo? E aí a gente tem toda curva, eu posso escrevê-la como sendo uma função vetorial, né? E aí nós vamos ter uma variável, uma função aqui na direção y, e mais uma função aqui na direção j, e mais uma função aqui na direção k. Ou seja, a minha coordenada x vai depender de t, a minha coordenada y vai depender de t, e a minha coordenada z vai depender de t. O que significa que essa função vetorial descreve uma curva no espaço para mim, né? O que eu falei na aula, no vídeo, é que a gente pode reparametrizar essa curva de uma forma um pouquinho diferente, que é o seguinte: imagine que a gente tem, vou colocar aqui, uma outra curva, uma curva qualquer, né? E aí a gente precisa entender que cada vez que eu faço o R para um V qualquer, eu vou ter um ponto dessa curva. E, deixa eu tirar isso aqui, peraí, tampão mais, algum de você, certo? Esse parâmetro T é um parâmetro que, a princípio, ele é um parâmetro, eu vou colocar também essa cor, né? Aqui eu tenho uma reta R, tá? E esse parâmetro T é um parâmetro externo, tá? Ele pode, inclusive, ser finito, variar de A até B. Ou pode ser a reta toda. Então, para cada valor de t, eu vou ter um vetor r de t que vai ter um valor de acordo com essas funções f, g e h. Então, à medida em que esse t anda, esse vetor psi anda ao longo da curva. No GeoGebra, a gente consegue construir isso. Para quem já tem, como fala?
familiaridade com o GeoGebra, já deve até saber como faz. Eu usei o GeoGebra há muitos anos, muitos anos atrás, assim. Tem muitos. Então, eu vou mostrar para vocês, mas de uma forma ainda bastante simples, tá? E eu acho que vale a pena você investir um pouco, porque ele ajuda demais a entender todo o contexto geométrico. Ele é um software geométrico, basicamente. Então, ó, esse aqui é o software, vocês estão vendo aí? Tá. E aí o que acontece? Vídeo no YouTube explicando como é que usa o GeoGebra tem de um monte, tá? Mas essa é a versão nova, eu baixei hoje essa versão. Ele é gratuito, esse software. Tá? A comunidade de GeoGebra é uma comunidade aberta, então todo mundo usa. E o mais legal que eu achei, que eu descobri, olha, eu vou fazer com vocês o que esse vídeo aqui fez. É um vídeo em espanhol, mas o cara construiu uma curva e mostrou o vetor tangente e o vetor normal. Nós vamos fazer essa atividade hoje só para vocês verem, depois vocês procurem coisas. Mas aqui é o site do GeoGebra, que quando eu usei não existia. Tá? Então, você se cadastra no site, é gratuito, e você tem uma série de coisas aqui dentro do site, material, atividades e tal. E o mais legal, o GeoGebra, ele se comunica com o Classroom, com o Classroom que a gente usa. Então, se eu colocar o nome da turma aqui, eu não fiz isso ainda, mas alguma coisa vai acontecer, vai comunicar o GeoGebra com o Classroom, e aí eu consigo mandar atividades para vocês via GeoGebra. Então, eu vou descobrir ainda, porque eu vi isso hoje, vou descobrir como é que funciona isso, mas acho que vale a pena vocês darem uma fuçada no GeoGebra, porque você consegue, inclusive, usar o GeoGebra online. Tá vendo? Aqui é o mesmo ambiente, só que você não precisa baixar o software caso o seu computador não tenha muito espaço. Então, você tem como fazer isso. E aqui você tem os softwares que ele disponibiliza. Tá? Tem todos aqui. Muito bem, mas no ambiente do GeoGebra atual, quando eu usei, era um pouquinho diferente disso aqui. Não muito, mas um pouquinho. Por exemplo, a maioria dos vídeos que você vai encontrar, esse, por exemplo, que eu usei, é diferente. O lugar onde a gente coloca comandos é aqui embaixo. Assim. Mas é só uma questão de você identificar e, e fazer as adaptações. Por exemplo, nas aulas que eu falei com vocês, nos vídeos, a gente falou de uma curva que eu usei ao longo dos vídeos todos, que foi a hélice, certo? Qual era a equação da hélice? A gente tinha cosseno de t na direção i, mais seno de t na direção j, mais t na direção k, certo? O t podia variar qualquer intervalo, né? De menos infinito até mais infinito, eu ia ter uma hélice infinita, né? Então, eu posso estabelecer aqui qual é o intervalo que ele vai variar para construir uma curva, certo? Então, ó, quando eu venho aqui, o que eu posso fazer? Eu posso introduzir essa curva paramétrica de coordenadas cosseno, seno e t, certo? Então, eu só venho aqui, ó, e coloco curva, ele já me dá um monte de opções. A que eu quero é essa aqui, ó,
porque eu tenho três expressões, porque eu quero uma curva no espaço. Aí depois eu vou ter a variável que eu vou usar, o ponto inicial e o ponto final, certo? Então, ó, a primeira expressão é o cosseno. Quando eu digito o cosseno e eu abro parênteses, ele já deixa a gente meio preguiçoso, porque ele mesmo já fecha o parênteses. Então, o cosseno de t, eu vou lá para outra expressão, seno de t, eu vou t. A terceira expressão é o próprio t, certo? A variável é t. O valor inicial, eu vou colocar aqui de 0 até 2π, tá? E aí, ó, ele já fez a curva, tá vendo? Opa, aqui eu estou vendo a curva já. Estão vendo aí? Certo? Se eu fizer, por exemplo, se ao invés de fazer de 0 a 2π, se eu fizer de menos 2π até 2π, ele vai fazer uma parte lá para baixo, tá vendo? E é legal agora, porque na minha época não era tão bonitinho assim. Agora ele mostra o que está para baixo do plano. Quando eu usei, talvez vez, a curva não tinha esse pontilhado, então era mais difícil de perceber que estava para baixo. Agora não, agora o negócio ficou mais chique, né? Então essa a curva. O interessante de olhar para essa equação é que quando a gente olha para isso aqui, ó, se a gente olhar só para os eixos y e z, eu tenho a parametrização do seno. Se eu olhar para o xz, eu tenho a parametrização do cosseno. E se eu olhar para o xy, eu tenho a parametrização do círculo. Então, quando eu venho para cá, ó, o que a gente tem? Esses eixos vermelho e verde é o x e o y, que eu nunca sei quem é o x e quem é o y, porque ele não marca e eu sempre esqueço. Mas ó, cada um deles é um. E o azul é o z. Então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, colocar bem direitinho aqui, não é tão simples. Aí, foi. Tá vendo? Eu tenho um eixo, eu peguei o meu espaço e estou olhando só para o plano. Tá? Isso aqui esse aqui, ó, no 0 é 1, esse é o cosseno. Só que ele está fazendo cosseno ao longo do eixo Z, certo? Se eu virar para o outro lado, para cá, assim, tá quase. Aqui é a equação do seno, a parametrização do seno, certo? E se eu olhar aqui, ó, o plano XY, eu tenho exatamente a circunferência, que são as equações que eu tenho aqui quando eu tiro cada um dos eixos. Então, o bacana desse software é que a gente consegue trabalhar bem e entender bem esses conceitos geométricos. Tá? Ele, inclusive, ele nos... Deixa eu tirar isso. Eu vou tampar isso aqui um pouco. Diminuir aqui um pouquinho. Por exemplo, eu posso criar pontos. Criei um ponto, criei outro ponto. Ele mostra aqui, tá vendo? Ele usa aquela notação que eu falei para vocês. Ponto é letra maiúscula, vetor vai ser letra minúscula. Então, ele tem os dois pontos A e B, e ele dá as coordenadas dos pontos A e B. Aí eu posso criar... Cadê o vetor? Eu posso criar um vetor, ou eu posso criar um vetor a partir de um ponto. Se eu for criar um vetor, eu posso vir aqui, para clico aqui, ele criou um vetor. Esse vetor U é o vetor que vai do A até o B. Se eu arrastar, perdão, sai. Se eu arrastar o ponto de lugar, ele vai mudando
as coordenadas todas aqui, tá vendo? Ele vai se adaptando ao que eu faço. Eu posso, por exemplo, criar vetor a partir de um ponto. Aí eu posso marcar o ponto. Não, você tem que pôr o ponto primeiro, desculpa. Por exemplo, eu pego um ponto aqui. E aí eu vou criar um vetor a partir de um ponto. Eu seleciono o ponto e o vetor. Aí ele cria um outro vetor. Esse vetor é igual a esse, só que começa em outro lugar. E aí você observa, ó, tá vendo? A coordenada desse vetor e a coordenada desse são iguais. Óbvio, porque eles são iguais, é o mesmo vetor. Certo? Se eu mudar aqui, opa, não, isso aqui não é. Se eu mudar esse ponto de lugar, ele muda o outro, né? Porque o outro é uma cópia desse, tá? Eu posso trabalhar a soma de vetor, todas essas coisas, você consegue visualizar essas operações todas muito mais fácil, tá bom? Deixa eu vou tirar essas coisas aqui. Eu não quero isso. Tá bom? Bom, o que que nós vimos? Dada uma curva, para cada ponto dessa curva, a gente tem um vetor tangente e a gente tem um vetor normal, lembra? Eu tenho esse vetor. Isso a gente viu lá nos vídeos, nesses vídeos agora, tá? E os dois unitários, né? O T e o N são unitários. Um tangente e o outro normal à curva num determinado ponto. Bom, como é que a gente calcula esses caras? O vetor tangente, ele nada mais é do que o vetor velocidade dividido pelo seu módulo, porque ele tem que ser unitário. O V já é tangente sempre, mas se eu não dividir pelo módulo, ele não fica unitário. O que nós vimos no primeiro vídeo foi que a gente vai falar ainda da parametrização por comprimento de arco, mas quando eu tenho uma parametrização por comprimento de arco, ela facilita em alguns pontos, dificulta em outros, porque o parâmetro não é tão simples quanto um T, por exemplo. Só que em algumas, os cálculos são mais simples, principalmente no desenvolvimento das teorias, que dão suporte para todas essas aplicações. Mas, enfim, depois a gente fala um pouco sobre isso. O tangente de uma curva não parametrizada por comprimento de arco, ele é dado dessa forma. E a gente sabe que o vetor V de t nada mais é do que a derivada da função em relação a t, certo? Então, nesse caso aqui, o meu dt vai ficar sendo, a gente já viu isso, menos seno de t na direção y, que é a derivada disso aqui, derivada de seno cosseno na direção j, mais a derivada de t, que é 1 na direção k. Então, esse cara aqui é o v de t. Para eu achar o vetor tangente, eu preciso do módulo dele ainda. Então, eu vou calcular o tamanho desse vetor. O módulo desse vetor é a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos seno de t ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Certo? Esses dois juntos vai dar 1, que é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. 1 mais 1 dá 2. O módulo disso é raiz de 2.
certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Agora, nessa daqui, eu quero apagar isso aqui. Eu quero apagar metade sem. Agora, nessa daqui. Isso. Nessa daqui, eu vou apagar o outro lado. Tá bom? Então, ó, continuando a história, o vetor tangente que nós estamos procurando, ele vai ser V de t sobre módulo de V de t. Só relembrando, V de t, ele está aqui, menos seno, cosseno e 1. E o módulo é a raiz de 2. Então, opa, quero você, não quero você. Então, esse cara vai ficar menos seno de t sobre a raiz de 2, mais cosseno de t sobre a raiz de 2, mais 1 sobre a raiz de 2k. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o meu vetor tangente normal. O que aconteceu? Ah, o vetor tangente normal. O vetor normal, vocês lembram como é que eu calculo esse vetor? Alguém lembra? Alguém anotou? Esse cara é a derivada do tangente, dividido pelo seu módulo, para ser normal. Então, a derivada desse vetor aqui vai dar a derivada disso aqui, certo? Isso eu não falei, fez que tem tanta forma. Tá? Então, a derivada desse cara aqui. Derivada disso aqui é a derivada disso aqui tudo. Então, vai ficar derivada de menos seno menos cosseno. E fica esse raiz de 2 aqui embaixo. Derivada de cosseno é menos seno. E aqui é zero. Certo? Essa é a derivada do tangente. Eu preciso calcular o módulo desse cara. Isso aqui eu fiz no vídeo. Eu só estou refazendo porque a gente conversar junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm chance de perguntar. Módulo disso aqui. Vou ter a raiz dessas componentes ao quadrado. Então, menos cosseno de t sobre a raiz de 2 ao quadrado, mais menos seno de t sobre a raiz de 2 ao quadrado, mais zero ao quadrado. Isso aqui vai me dar, aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de t sobre 2, certo? A raiz de 2 ao quadrado fica 2. Mais seno ao quadrado de t sobre 2. Tudo bem? Ou seja, em cima fica 1, embaixo fica meio, certo? Isso aqui vai dar meio, raiz de meio vai dar 1 sobre raiz de 2. Então, quando eu junto essa informação e essa informação, esse cara aqui eu vou jogar o 1 e aqui eu vou jogar a informação 2.
o vetor normal vai ficar sendo esse cara aqui, ó, menos cosseno de t, dividido por raiz de 2, dividido por 1 sobre a raiz de 2. Vamos fazer aqui no canto. Menos cosseno de t sobre raiz de 2. Isso aqui vai ser dividido por 1 sobre raiz de 2. Ou seja, menos cosseno de t sobre raiz de 2 vezes o inverso disso aqui, que é a raiz de 2. Então, esses caras se cancelam. Isso aqui vira menos cosseno de t. O mesmo vale para o y, então isso aqui vai virar menos seno de t, e o zero dividido por isso vai continuar sendo zero. Então, o meu vetor normal, a equação dele fica sendo menos cosseno de t na direção i, menos seno de t na direção j, mais 0k. Tá? Então, ó, o que me interessa dessa informação é esse cara aqui, é isso aqui tudo, e me interessa esse outro aqui, que é isso aqui. Certo? Então, ó, aqui, antes da gente continuar essa história, eu vou pegar, tem um negócio que eu vou chamar controle deslizante. Vou criar esse controle aqui, que vai avaliar de 0 a 2π, que é o que me interessa, por enquanto. De meio em meio. Tá? Então, esse aqui é só um cara que eu faço, ele atribui valores e eu fico fazendo a variação disso. E aí eu vou pegar essa curva aqui, ao invés de eu fazer de menos 2π até 2π, eu vou fazer de 0 até esse controle aqui, B. Aí o que acontece? À medida que eu ando, deveria. Ah, aqui eu tirei. Sai. Aí. Por que você está fazendo isso? Eita, não é isso. Ah, tá. Desculpa. Tira aqui. Para isso. Para isso. Aí. Então, ó, à medida que eu ando com o controle, eu construo a curva, né? A gente consegue ver a curva variando em todo a sua extensão. Tá bom? O que que a gente vai fazer? Construir esses vetores para a gente entender como é que eles funcionam. Tá bom? Então, voltando lá, isso aqui. O primeiro vetor que eu quero construir é justamente o vetor que vai caminhar junto da curva, que é a mesma informação que eu tinha lá, certo? Então, ó, eu vou criar aqui um primeiro ponto, justamente o cosseno de B, porque eu quero que ele acompanhe a curva, seno de B e o B, tá? Ó, o A é o extremo da curva aqui, ó. Medida que eu ando, ele anda junto com a curva e ele assume, esses são os valores do ponto, tá bom? Aí eu vou construir um vetor usando o ponto A. Tá vendo aqui, ó, que apareceu um vetor preto aqui? Então, eu tenho agora esse vetor. À medida em que eu ando aqui, ó, o vetor é isso que a curva parametrizada faz, tá vendo? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês
através dos meus desenhos maravilhosos, que uma criança de 9 anos faz mais rápido. A gente não esquece dessas coisas, sabe? Gente, eu não sei se aí tá calor, mas aqui em Sorocaba tá um inferno, eu tô derretendo aqui. E aí eu achei hoje, bem hoje, de usar boné e camiseta quente. Tá bom? Só para poder fazer uma graça e a gente poder ficar vendo isso melhor, esse cara aqui, eu vou mudar a cor dele. Vou usar uma cor aqui, né? Em homenagem a Manuela, pegar uma cor verde. Tá bom? Então, ó, aqui eu tenho o vetor, esse vetor verde é o vetor posição, tá? Ele é justamente o meu R de t, certo? À medida que o t varia aqui, esse cara aqui anda ao longo da curva, que é o que eu vinha dizendo desde então. Muito bem. Agora eu vou fazer esse cara aqui, ó, o tangente. O tangente tem essa configuração aqui, menos seno de t sobre a raiz de 2, cosseno de t sobre a raiz de 2 e 1 sobre a raiz de 2. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou tirar o ponto, não preciso ficar poluindo demais a minha. Então, ó, eu vou ter um outro ponto aqui. Me ajuda aí. Menos seno. Vou fazer de B porque eu quero que ele acompanhe o ponto, certo? Dividido. Ó, tá vendo aqui? Raiz é square root. Então, o comando é sqrt de 2. Bom, então, coordenada x do vetor. Agora eu tenho cosseno de B dividido é a barra, né? Uma barra aqui, por raiz square root de 2, certo? Vírgula sobre raiz de 2. Bom, esse é o ponto B, tá? Aí eu quero outro vetor. Só que agora, vou voltar lá no desenho. O vetor tangente que eu quero que ele vá do ponto A até a sua coordenada, entendeu? Vou fazer uma outra. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: dada uma curva qualquer, eu tenho o vetor A, que é o vetor R, desculpa, o R de t, e agora eu quero construir nesse ponto o vetor tangente, unitário. Só estou desenhando ele grande aqui para a gente poder ver, mas ele tem que ter tamanho 1, certo? Eu quero construir esse vetor aqui. Esse vetor tangente, eu quero que a origem dele seja o final desse ponto. Tudo bem? Que lá no GeoGebra, esse ponto é o ponto que eu chamei de A. O final desse cara aqui é o B, que é o ponto que eu criei agora. Então, o vetor que eu vou criar é um vetor que vai de A até, desculpa, A mais B. Que é, eu somo esse ponto. Com esse ponto eu vou ter o ponto final que eu quero ali. Tá? Por isso que é importante entender de vetor. Então, ó, aqui eu vou criar um outro vetor. Ponto inicial é o ponto A, vírgula, ponto final, A mais B. Beleza? Esse é o vetor tangente unitário. Você não está vendo ele aqui porque ele está em preto, igual a curva. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Opa,
Aqui, deixa eu mudar a cor dele. Ah, esse laranja aqui tá, acho que está com Covid. Tá uma cor feia. Hum. A cor continua bem feia. Será que ele mudou a cor aqui? Deixa eu ver se vai mudar. É, enfim, vai ficar isso aí. Tá bom? Então, ó, esse vetor aqui é o vetor tangente. É justamente ele que diz para onde a curva está indo. Por isso que tem aquele negócio, quando a pessoa sai pela tangente. Entendeu? Porque é para, se ele escapar da curva, é na direção desse vetor que ele vai. Certo? Então, ó, beleza? Então, eu tenho o vetor R e o vetor tangente. Ok? Agora, deixa eu tirar esse ponto. Ah, esse ponto B que está aparecendo aqui, ó, tá vendo? É o ponto que eu estou somando com o A para dar esse vetor aqui. Beleza? Vou tirar ele aqui. Pode esconder. Ok? Por enquanto? Agora eu preciso de mais um ponto, que é esse aqui, o azul aqui. Menos cosseno, menos seno e zero. Tá? Então, o outro ponto que eu quero é menos cosseno de B, menos seno de B. E a coordenada Z desse ponto é sempre zero. Então, tá aqui o ponto C. E aí eu vou fazer o vetor que eu também quero que ele comece aqui no ponto A. Então, eu vou ter o vetor que começa em A e termina em A mais C. Tá bom? Vou mudar a cor desse cara. Ó, tá vendo aqui? Esses dois vetores são... Esse aqui é normal à curva, esse é tangente à curva. E não parece, mas os dois têm tamanho 1. Certo? Ai, de vez em quando a gente apanha. Beleza? Então, ó, se eu construo a curva, esse vetor vai mudando de acordo com a curva. Ok? Quando eu chego exatamente no zero, o vetor R e o vetor normal é um menos o outro. No ponto t igual a zero, o normal e o vetor R, eles são opostos. Certo? Ok? Tranquilo, ok? Sim. Acompanhou? Depois você vai lá e explora o GeoGebra, você vai ter muita coisa para fazer. Muito bem. Agora, perguntas. Ninguém quer abrir pergunta? Não? Professor, Sim. eu não entendi um negócio. Na hora que você foi colocar os pontos, você colocou tipo A e depois você colocou A mais B. Não entendi esse A mais B, não. Ah, tá. Ó, o que que eu estou querendo fazer? Ó, vamos fazer só no plano para a gente entender, ou pelo menos tentar entender.
eu tenho uma curva qualquer aqui. Ok? Aí, nós construímos esse vetor aqui, que é o R de t. Ok? À medida em que o t varia dentro de um intervalo qualquer, esse R de t caminha ao longo dessa curva. Então, por exemplo, eu posso ter... Está fácil de desenhar. Eu posso ter, por exemplo, esse cara aqui como sendo o R de A, isso. E esse cara aqui, deixa eu introduzir isso. E esse cara aqui, como sendo o R de B. Então, à medida em que o T varia dentro desse intervalo, o meu vetor R de T vai variar nesse sentido aqui. E vai descrever essa curva vermelha. O que eu fiz lá no GeoGebra foi, primeira coisa, eu construí o ponto A. Ponto A. E as coordenadas do ponto A são exatamente a extremidade do vetor R de t. Então, se a minha curva R de t tem coordenadas f de x na direção... Desculpa. F de t na direção y, mais g de t na direção j, mais h de t na direção k, certo? Se o R de t tem essas coordenadas, o ponto A que eu construí tem exatamente as mesmas coordenadas. Eu vou apagar isso aqui. E a gente costuma, nas nossas notações, deixar o ponto sem o igual, justamente para distinguir ponto de vetor. Então, o ponto A tem essas coordenadas. F de t, g de t, h de t. Ok? Bom, aí isso quer dizer que esses valores me dão essa localização aqui. À medida em que o t varia, esse pontinho branco também anda ao longo da curva. Qual é a posição dele? A extremidade final do vetor, R. Certo? Ele vai acompanhar o R de t. Aí, a gente queria construir esse cara aqui. Que é o vetor tangente unitário. Certo? Esse vetor tangente, eu vou escrever aqui, ele vai ter as suas coordenadas. Eu vou colocar aqui como sendo assim, ó, T1 de T, não, esse vetor aqui a gente calculou, ele é a derivada de R dividido pelo módulo, né, desse vetor. Então, ele vai ter as suas próprias coordenadas, ok? Recapitulando, na prática, ó, R, e aí depois o T, ele tem as suas próprias coordenadas, certo? São outras funções que também dependem do parâmetro T, ou são constantes.
Então, ó, eu vou nominar aqui como sendo assim, ó, eu tenho uma função T1 de T na direção I, mais uma outra função na direção J, mais uma terceira função de T na direção K. Por que eu estou fazendo isso? Para tentar explicar por que eu faço A mais B. Feito isso, eu criei um ponto B que tem exatamente as extremidades desse vetor. Vai ser T1, T2, T3. Beleza? Mas esse aqui é um ponto. Quando eu olho para cá, para esse desenho que está aqui, eu quero que esse ponto esteja aqui. Você concorda? É aí que eu quero que ele esteja. Só que as coordenadas de todos os pontos e vetores são sempre em relação à origem. Então, efetivamente, esse cara, ele está num lugar aqui assim, mais ou menos. Esse é o ponto B. O valor de B é esse ponto aqui. Mas eu quero construir um vetor que comece aqui e termine aqui. Tudo bem? Está acompanhando, Ana? Tô. Então, na hora de eu fazer a construção do meu vetor lá, o que eu faço? Eu falo para ele assim, eu quero um vetor que comece em A, aqui, mas se eu falar que eu quero que termine em B, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse vetor aqui, ó. Certo? Faz sentido? Faz sentido esse professor. Entendeu? Então, eu não quero esse vetor. O que eu quero? Eu quero eu quero um vetor que comece aqui e termine nele mais esse tamanho aqui, ó. Aqui ele ficou meio tortinho, porque se eu pegar isso aqui, deixa eu trocar ele de lugar. Fazer o seguinte. Vai ficar meio tosco, mas peraí. Opa, é isso. Aí, só um pouquinho. E, ó, o que eu estou querendo é pegar esse ponto aqui e somar com isso aqui, para chegar lá e aí eu poder construir esse vetor. Então, esse vetor é o ponto A de um lado, a sua origem é o ponto A, e a extremidade tem que começar no A e chegar até o B. Por isso que vai ficar A mais B. Agora que eu faço esse aqui, esse vetor aqui A, mais esse vetor B, o resultado desses dois é esse cara aqui. Soma de vetores. Certo? Esse aqui mais esse, dá esse vetor aqui. Entendi, professor. Obrigada. Beleza? E aí a gente tem esse cara. Deixa eu ligar aqui. Opa! Tem que estar pensando. Esse cara aqui. Ok? Faz sentido? Faz sim, entendi, professor. Boa. Mais alguém? Alguma pergunta? Aproveita. Então, ó,
Ainda pode me perguntar a hora que quiser, por favor. Estou organizando a camada aqui, só depois na hora de fazer as anotações eu não acho. Faltaram algumas informações ainda. Eu queria ter feito... Estou pensando aqui se eu falo ou se eu faço o vídeo primeiro para depois... Eu acho que eu só vou falar para vocês o que falta. Para fechar esse assunto, falta a gente falar alguns outros conceitos. O conceito de torção, que é um conceito que o nome diz muito, certo? É o quanto a curva torce, certo? Depois a gente vai falar de... Cadê? Um outro vetor, que é chamado de vetor unitário binormal. Por isso que eu não quero, acho que eu não vou falar agora, porque acho que eu vou explicar isso com calma para vocês. Esse outro vetor, eu vou chamar de B, esse cara, junto com o normal e com o tangente, ele forma uma tríade que me diz o comportamento de uma curva. Por exemplo, se eu quiser construir uma estrada, eu preciso olhar para esses 3 vetores para ter certeza se a estrada vai ter segurança ou não. Tá? São esses vetores, por incrível que pareça, esses vetores é que vão me dizer isso. Porque pensa numa estrada, no estado de Minas, por exemplo, tem muita montanha. As estradas estão sempre subindo e descendo alguma montanha. Ou pensa na Anchieta, aqui em São Paulo. A gente tem 3 estradas que descem para baixar. Quer dizer, 2, mas a segunda foi construída em 2 momentos. A Anchieta, na sua concepção, ela vai tocando de roda do morro. Ela tem pouquíssimo, para quem já desceu para Santos, pela Anchieta, você passa muito pouco dentro de túnel. Porque ela vai contornando a montanha. Então, ela não cavoca, ela só contorna. A primeira pista da Imigrantes, a mais antiga, ela já fura o morro um pouquinho. Então, a tecnologia já era melhor, já fizeram um pouco mais de túnel, você tem menos curva. A última, a Imigrantes, a segunda parte da Imigrantes, o que eles praticamente fizeram? Pegaram um ponto em São Paulo, um ponto em Santos e passaram a reta. Não é uma reta, mas é quase. Tem 3 trechos praticamente. Por quê? Aonde tinha morro, eles furaram, onde tinha vale, eles colocaram uma ponte. Então, ela é muito mais segura do que as outras duas. Porque você tem que ficar virando muito menos. Mas a Anchieta é uma pista segura. A pista te mantém dentro mantém o carro na pista. Certo? Justamente porque você tem que levar em consideração esses 3 eixos, esses 3 vetores. Porque se ele estiver torto, é porque a sua pista está virada para fora. E aí, na hora que você passa de carro, você sai da pista, você sai pela tangente. Tá? Então, toda essa teoria, uma das aplicações dessa teoria é isso. Outro lugar que é muito usado isso aqui, vocês devem, se não perceberam ainda, devem perceber, é em montanha-russa. Quem constrói montanha-russa
tem todo... O cara faz justamente isso. Porque você consegue medir, por exemplo, quando você faz uma curva da montanha-russa, quanto de pressão você está fazendo para mudar de um lugar para outro. Justamente porque você vai tendo uma curvatura maior ou menor em cada ponto, a torção, você vai saber o quanto o carrinho vai girar, e etc, etc. Tá certo? Dá para ver aqui também o vetor curvatura desse negócio. Tá? Eu posso pôr aqui, vou tirar esse cara, esse ponto menos dele, vou tirar esse aqui. Eu acho que dá para fazer esse aqui, vetor curvatura. Isso. Curvatura. Eu vou colocar o ponto A, objeto é o ó, deixa eu mudar a cor desse trem aqui. Na verdade, eu São Paulo, eu vou colocar de cor rosa aqui, sabe? Mas... ó, esse aqui é o vetor curvatura. Tá certo? O que acontece com esse vetor curvatura nesse caso? Nossa, meu vizinho ligou a música aqui. Você está ouvindo a música, não? Não? Que bom, mas tá boa a música. Ó, o que acontece nesse caso? Quando eu olho a curva de cima, lembra que eu falei que ela era uma circunferência? Se eu fizer a volta toda, eu tenho a circunferência. Aqui não está desenhando preto, mas é por questão por causa desse número 1zinho que tem aqui, então ele tampa um pouco, mas a curva fechou. Ela deu a volta completa. Certo? No vídeo, eu calculei a curvatura da circunferência, lembra? Eu calculei 3 curvaturas. A da reta, a da circunferência e de uma parábola. A curvatura da reta, é óbvio que tem que dar 0. A reta não é torta. Certo? Então, não tem como ela ter curvatura. A da circunferência, em qualquer lugar que você tiver da circunferência, você vai estar entortando do mesmo jeito, concorda? A circunferência ela é homogênea, não tem diferença. Ela não tem um lugar que é mais torto que o outro. Porque era justamente o local equidistante da origem. Então, a curvatura da circunferência é constante. Ela não muda. Mais do que isso, dá para provar que a curvatura da circunferência é o inverso do raio. Veja só que interessante. Ser o inverso do raio significa que, ó, vamos voltar aqui. A curvatura, essa aqui é uma letra chamada kappa, tá? Uma letra grega. Na circunferência, essa curvatura, a gente consegue provar que ela é 1 sobre R. A circunferência de raio R. Eu provo que é o inverso do raio. Agora, veja. Se ela é o inverso do raio, significa que quanto maior o raio, o que vai acontecer com a curvatura? Se o raio da circunferência aumenta. Se o raio aumenta, a curvatura... Se vocês falarem de microfone fechado, eu não ouço. E fala, Manuel? Diminui. Diminui. Certo? Se o raio aumenta, a curvatura diminui. Se o raio diminui, quanto menor o raio, maior a curvatura. Mas isso é meio óbvio. Porque uma circunferência pequenininha, ela entorta bem rápido para poder voltar para o ponto. Uma circunferência grandona, ela demora bem mais para voltar para o ponto.
Então, a curvatura, isso aqui ficou uma bosta, opa, isso até ficou mais ou menos. Uma circunferência de, de, de raio maior, ela é mais suave, né? E é isso que diz a curvatura. Certo? Então, aqui, a curvatura é constante. Porque, embora a superfície esteja subindo, ela não deixa de ser a própria circunferência. Eu só peguei a circunferência e estiquei. Né? Então, olha, esse vetor aqui, ele é o vetor que me dá a curvatura. O módulo desse vetor é a curvatura. Tá? Esse vetor curvatura, o tamanho dele é a curvatura. Eu vou colocar aqui. Ó. Comprimento. Esse aqui é o seu. Tá vendo aqui, ó? Qual é o raio dessa curvatura, dessa circunferência? Essa circunferência aqui, a circunferência de raio 1. É 1. Se o raio é 1, a curvatura deveria ser 1 também. Vou descobrir o que eu fiz de errado aqui, porque eu devia estar. Se o raio é 1, a curvatura deveria ser 1, certo? O comprimento deveria ser 1. Tá? Mas aqui está o vetor curvatura. Ok? Eu só vou descobrir depois aqui aonde foi que o que esse vetor aqui calcula efetivamente se tem alguma diferença da nossa curvatura. Porque se o raio for 1, a curvatura da circunferência de raio 1 tem que ser 1. Certo? Bom, porém, para a prova, a semana que vem, amanhã a gente faz uma aula só de exercícios. Eu vou fazer mais um vídeo hoje ainda, se nada atrapalhar, mais um vídeo hoje, para finalizar esse assunto, esses dois temas, e falar da tríade. Mas para a prova, é só até a aula de amanhã, é só sobre parâmetro perpendicular, curvatura, vetor tangente e o normal. Tá? Essas informações aqui não vão para a prova. Tá? Porque amanhã a gente vai falar só delas. E só das que a gente já viu. E na semana que vem, segunda e terça, é aula de revisão e mais exercícios para fazer a prova na sexta. Combinado? Professor, calma aí, eu fiquei bugada. Na prova vai cair até qual vídeo? O vídeo de ontem ou até o vídeo de amanhã? O de ontem. Ah, tá. A matéria da prova é até a semana 4. Beleza, professor. Tá bom? São as 4 semanas. A matéria da prova são as 4 semanas. Esse último vídeo que eu vou colocar, ele é um complemento da semana 4, que eu vou colocar lá como complemento da semana 4, justamente para não misturar, mas porque não deu tempo de fazer todos. Tá bom? Fechou? Entendeu? Tá claro isso? Perguntas? Vocês precisam ter um pouco de perguntas. Vocês não têm pergunta. Minha agonia não ter pergunta. Porque me dá um certo desespero. Quando não tem pergunta. Bom, eu tenho que me acalmar. Firmeza? Não. Se não tem perguntas, por hoje, deu. Aliás, deixa eu ver aqui quanto foi a resposta da. Vocês conseguem ver a resposta da enquete?
24 pessoas votaram. Nós temos 29. Então, 5 tem preguiça até de votar uma enquete que é para o cara apertar sim ou não. Pelo amor. Mas dos 24, 23 conhecem o GeoGebra. Então dá para vocês usarem bastante isso aí para aprender geometria. Beleza, mano? Então nos vemos amanhã. Boa noite a todos. Tchau, professor.